Estamos ao vivo. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou do time aqui de Estratégia, Inovação e Novos Negócios e estou atualmente como gerente de projetos aqui do Culpa. Ao meu lado está o Renan, vou pedir para que ele também se apresente aqui para a gente. Olá, pessoal, bom dia. Um dia muito feliz hoje de estarmos aqui todos juntos por um marco nosso, né? A entrada do Coupa como ferramenta oficial de suprimentos. Estou na empresa hoje há 14 anos, estou à frente nesse momento do time de indiretos e frota leve, e muito orgulhoso de estar com essa grande entrega aqui para a companhia. Vamos em frente, Fer. Bom, gente, o objetivo dessa live é compartilhar com vocês, né, as mudanças no processo de requisição ao pedido e contrato, mostrar um pouquinho do cronograma, quais são os benefícios da ferramenta, como ela simplifica o processo e, claro, oficializar aqui o nosso Go Live, tá? Então, a partir de hoje, todas as requisições, com exceção de ordem de manutenção e MRP, elas deixam de ser criadas ali no SAP e passam a ser feitas diretamente no Coupa, dentro da ferramenta. Ao final, a gente também abre aqui para dúvidas e sintam à vontade para participar. Agora, eu gostaria de convidar o Carlos Vischi e Pedro Flores, sponsors desse projeto desde o início, para que eles comentem um pouquinho aqui também, tá? Muito bom dia a todos. É uma grande alegria para mim, pessoalmente, poder estar aqui nesse momento de Go Live da ferramenta Cool. Mas eu gostaria de lembrar um pouquinho do percurso que foi feito até agora, né? Tudo começou lá nos inícios de 2024, quando decidimos fazer um workshop, mais de 70 pessoas de todas as áreas da empresa, em que tínhamos o objetivo de discutir as dificuldades de toda a empresa para ver, entender e interagir no processo de compras, quais eram as dores das áreas, as dificuldades que eles encontravam e como nós poderíamos, a partir de uma reconstrução de todos esses processos baseados nessas dores e nesses gaps de processos que tínhamos, chegar a um momento em que a gente poderia dizer, ok, agora eu vou atrás de uma ferramenta que vai me ajudar a executar todos esses processos. É importante dizer isso porque é uma mudança de paradigma do que vinha acontecendo na empresa. Dessa vez, fizemos primeiro a análise dos processos, as dores, para depois escolhermos uma ferramenta. E lá no final de 2024, entre várias opções que tínhamos e verificando qual cobriria de maneira mais eficiente todos os gaps identificados, decidimos pelo Coupa. E aí começou este percurso em que a gente fez, ao longo de 2025, todo um trabalho de implantação com a equipe já aí do Coupa, mas também com a Procurement Garage, que foi escolhida como empresa para fazer a nossa implantação, e toda uma equipe de projeto interno que vem se dedicando com muito afinco, vem se dedicando com muita vontade a buscar e respeitar os prazos que foram dados para este projeto e as entregas que a gente esperava dela. Hoje, chegamos ao Go Live da fase 2. Lembrando, a fase 1, que foi inicialmente, nós cobrimos toda a fase do cadastro e homologação de fornecedores. A partir de hoje, como disse bem a Fernanda, nós já vamos agora passar a ter todas as requisições, passando, com exceções do que ela falou do MRP e alguma de serviços de manutenção, nós vamos passar a fazer o gerenciamento e toda o processo de compras, da requisição ao pedido e ao contrato, através dessa nova ferramenta. Claro que o Renan, a equipe de projeto, a Fernanda, irão explicar melhor quais são os benefícios. Mas vocês irão ver que são muitos os ganhos que a gente vai ter nessa fase 2. Termina aqui? Não.
Daqui a pouquinho começa também, né, o kickoff da fase 3, que é colocar também toda a área de matéria-prima, insumos, embalagens dentro desse sistema, visando que em agosto a gente esteja 100% com a ferramenta, inclusive com todo o benefício nesse momento que a gente fala de IA e todo o analytics que a gente vai poder tirar desta empresa, dessa ferramenta. Mas eu queria, nesse momento, é o mais importante, eu gostaria muito de fazer um agradecimento. Um agradecimento muito especial para essa equipe que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que tem lutado incansadamente para fazer acontecer as coisas. Ao Renan, que está aí desde o início do projeto, a Fernanda, que acabou de se apresentar, que é a gerente do projeto, que foi destacada dentro da área da Fábia, da área de estratégia, para estar conosco, ao Pelege, que tem sido um bravo guerreiro aí da área de tecnologia e que tem nos ajudado para que tudo aconteça como a gente prevê no papel, que faça acontecer dentro do sistema, coordenando as equipes do procurement e também do Copa para que as coisas aconteçam. Quero citar também ao João, a Vaniele, a Graziele, ao Matheus, Alexandre, Luana, Daniela, Aldo e todo o outro time de compras. Aqui está a foto de cada um deles que tem se dedicado. Vejam que não é uma equipe pequena. Vejam que são muitas pessoas se dedicando para que tudo isso dê certo. E eu quero, pessoalmente, em meu nome, mas em nome da empresa, agradecer cada um de vocês e dizer que se nós estamos aqui hoje, foi graças a vocês. Parabéns a todos por esse excelente percurso, dedicação e os resultados obtidos. Mas eu queria fazer também um agradecimento especial ao Geraldo e à Fábia, que são nossos parceiros desde lá do início de 24 e que acreditaram junto comigo num sonho que virou um objetivo, que está se tornando realidade, de transformar o processo de compras, dando uma visibilidade a toda a empresa de todo o processo, mas também trazendo ferramentas que vão ajudar na produtividade e performance de todas as áreas da empresa. Geraldo e Fábia, muito obrigado por acreditarem e estarem comigo desde o início. E de uma maneira muito particular e muito especial, eu quero agradecer ao Pedro Flores, meu amigo, meu parceiro, que acreditou em mim, que foi sponsor durante esse projeto. Foi ele que, através de todo o seu empenho e com toda essa equipe que está à volta e apoiado num comitê de decisão, sou eu, o Geraldo e a Fábia, soube conduzir esse projeto, soube levá-lo e soube nos propor as melhores soluções. Graças a ele, como sponsor, que mais trabalhou e meteu a mão na massa, como a gente costuma falar, que nós estamos chegando aqui. Pedro, mesmo você agora estando, entre aspas, distante desse projeto, seu nome está escrito nele e sempre estará escrito nele como grande sponsor que você foi. Muito obrigado, Pedro, também por sua dedicação e por ter nos ajudado nisso, e que você tenha sempre muito sucesso, e a gente sempre vai contar com você para te dar um conselhozinho para a gente aí em tudo que a gente pode fazer. Muito obrigado, Pedro. Passo para você falar. Poxa, para mim é um enorme prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês. O Carlos foi completo aí em toda a narrativa, desde onde nasceu, como que a gente percorreu todo esse caminho. De fato, foram momentos ali em que a gente pôde fazer muita reflexão, olhar para dentro de casa, olhar para tudo aquilo que a gente precisava melhorar como processo. E depois de percorrer ali um ano trabalhando o processo, trabalhando tudo aquilo que não dependia de sistema, para que a gente pudesse, então, escolher uma solução que nos suportasse nos objetivos, de trazer uma experiência para o usuário, e aqui usuário eu estou dizendo o requisitante, estou dizendo a produtividade do time de compras, estou dizendo também a integração e a interação com fornecedores, ou seja, é de fato
a experiência completa aí do usuário que a gente buscou nesse projeto. Então, eu agradeço muito o convite por estar aqui. É uma alegria enorme, imensa, poder ver esse projeto caminhar e chegar onde está chegando e ver que pude compartilhar ali de um sonho do Carlos quando me chamou ali de apoio, e agora estou vendo isso se tornar uma realidade. Então, parabéns a todo o time que com muita perseverança insistiu, que estão aí quebrando todos os obstáculos, né, rompendo todos os obstáculos. Eu encontro com muitos deles nesse trajeto entre SEAC e o prédio administrativo. Todo mundo fala, todo mundo me dá um sinal. Estou precisando de ajuda aqui, vai dar certo ali, vai ficar bom, daqui a pouco eu te mostro. Então, agradeço enormemente o carinho com que vocês estão conduzindo essa transformação, o carinho com que vocês trocam as informações e os updates comigo. E queria dizer que aqui, de fato, a gente vai conseguir colocar em prática muito das políticas, dos processos, com experiência de todos os usuários, desde o requisitante, passando pelo time de compras, que também tem uma necessidade de produtividade, de assertividade, de evitar retrabalhos, e também na integração com os fornecedores. Gostaria de parabenizar, como o Carlos foi aí, a todo o time, que nós sabemos que os projetos sempre impõem obstáculos, sempre impõem dificuldades, que sempre nós encontramos alternativas. Agradecer também todo o apoio do time de Copa, do time da PG, e dizer que eu estou aqui agora como requisitante ansioso para ter essa primeira degustação e para compartilhar com vocês os meus insights, o meu NPS, o que tanta gente falou lá no início, como é que está a nossa satisfação. Muito obrigado mesmo, Carlos, pelo reconhecimento, pela lembrança, Renan, também pelo convite, Fábio e Geraldo, obrigado, foram muitas e acaloradas discussões ali na salinha, né? Então, obrigado aí, eu acho que nós estamos aqui realizando um sonho que começou alguns anos atrás. Então, só tenho a agradecer e parabenizar todo o time, dizer que com essa perseverança, com essa dedicação, é o que a gente vai conseguir transformar. Parabéns e vamos com tudo. Bom, eu queria também que o Geraldo, né, pudesse aí falar um pouquinho também de toda essa fase que nós estamos aí desde o início, né, passar as impressões dele e também que a Fábia aqui depois fale aí também como outra sponsor do nosso projeto. O Geraldo e Fábia. Vou começar. Então, o certo é bem forte, né, Fábia, mas eu vou começar aqui. Senão não vai sobrar nada para falar, porque o Carlos e o Pedro já foram bastante completos, né, naquilo que colocaram, acho que desde lá atrás, né, de um diagnóstico que a companhia fez e identificou que a gente tinha oportunidades nesse processo de compras, e diferentemente de outras situações, a área de compras e suprimentos abraçou essa oportunidade, né, e avaliou quais eram as melhores alternativas para melhorar a experiência do serviço prestado, tanto para os fornecedores, mas principalmente para os requisitantes, né, para a companhia como um todo. Trabalhou, né, esse time, como o Carlos e o Pedro já falou, trabalhou diuturnamente para que a gente tivesse o menor atrito possível agora nessa virada, né? Isso não significa que a gente vai passar ileso sem ter nenhum problema, mas eu tenho certeza que tem um time a postos, né, para resolver qualquer dificuldade que tenha. E também dizer que estou muito contente, né, porque a jornada da IP em relação à tecnologia, ela tem, se eu puder dizer assim, há dois grandes pilares, né? O primeiro pilar é a gente poder usar a tecnologia na IP sem atritos, né? Que os sistemas, as tecnologias que nós estamos provendo para a companhia, elas ajudem, né, os nossos colaboradores. Elas tragam uma experiência que seja marcante para o colaborador, para que ele, inclusive, compare com as empresas que ele trabalhou antes e diga, poxa, aqui é gostoso trabalhar também pela tecnologia, a tecnologia que ajuda o nosso dia a dia, né?
E mais uma vez que não tem atritos, porque a pior coisa que tem é quando a gente começa a trabalhar, vai usar uma tecnologia, um sistema, um computador, um celular, seja lá o que for, e eu tenho que parar a minha atividade porque aquela tecnologia não funcionou. Então, a expectativa que a gente tem com a implementação do Copa é que a gente tenha, sim, uma excelente experiência, uma melhor experiência que a gente vinha tendo com o sistema anterior e que a gente não tenha atritos. Pode ser que surja agora nesta virada, né, uma coisa ou outra, mas, de novo, a gente tem um time muito unido, um time muito forte, como o Carlos já colocou, para que a gente esteja comemorando logo em breve. Mas de minha parte era isso, parabenizar todo o time e dizer que também, tá, Pedro, estou ansioso aqui para fazer o uso do novo sistema. Contigo, Fábio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer aí o Carlos, o Pedro e o Geraldo pela confiança. O Pedro sabe bem o quanto que a gente discutiu de ter esse projeto, essa virada no momento ideal para a companhia. Eu acho que a gente vem estrategicamente pensando em grandes projetos, que são projetos estruturantes, fundacionais, e o Coupa, ele estava nessa fila, né, Pedro? Foram alguns embates, mas os embates eram sempre para o melhor momento, para o momento ideal, para que a gente pudesse executar o projeto e entregar um projeto com qualidade. E olhar esse roadmap, olhar tudo que ficou para trás, a gente sabe de todos os desafios que a gente encontrou no caminho, não é diferente de projeto para projeto, cada um tem o seu, mas sempre são muitos desafios. Mas olhar para trás e perceber onde a gente chegou com essa entrega de alto nível que o time inteiro do Coupa realizou, dá muito orgulho. E especialmente a dedicação do time de compras, do time de tecnologia. Os projetos são sempre desafiadores, mas o que faz com que os projetos sejam conduzidos de uma forma ainda mais especial é essa ligação, essa interação do time de projeto. Então, aqui eu acho que a gente teve um time que conseguiu, apesar de todos os desafios que a gente encontrou pelo caminho, superar esses desafios, sentar, às vezes acalmar a bola, discutir, muitas vezes chamar o fornecedor para uma conversa um pouco mais dura, que algumas vezes eu, Geraldo, Visca e Pedro tivemos que fazer, mas faz parte. Então, eu queria, de coração, agradecer a confiança em nome de todo o time que conseguiu apoiá-los aí na condução desse projeto, mas mais do que qualquer coisa, agradecer a dedicação de todos que participaram disso. O Coupa foi uma ferramenta que foi exaustivamente discutida, como o Carlos bem reconheceu, o Pedro tem um papel fundamental nisso. A gente comparou diferentes ferramentas de compras, o Pedro liderou todo esse processo, e essa ferramenta foi escolhida não somente pela evolução tecnológica, mas por alguns pontos que o Geraldo trouxe, que é a questão da interface com o usuário, que era um grande ponto de conflito com a Ariba, da gente diminuir atrito, e o Coupa também tem uma interface por trás dele, tem um mundo por trás dele, tem um trabalho de comunidade. Então, eu acho que a gente acaba ganhando muito na área de compras, para a gente poder, quando a gente fala que agora a IP está jogando em outra liga, que a gente está num patamar, uma régua mais alta, eu acho que o Coupa vai nos ajudar a jogar nessa liga. A partir do momento que a gente consegue estar inserido nessa comunidade de supply, nessa inteligência de compras, que é onde a forma como grandes empresas estão jogando, eu acho que nos dá uma vantagem competitiva. Mas a grande razão de existir era toda a questão cultural que vocês trouxeram, que não era o Ariba não era o sistema que nos ajudava, era o problema que mais nos atrapalhava, e olha que a gente tem outros, né, Pedro, que a gente conseguiu conviver. Então, eu acho que essa entrega do Coupa, mais do que nada, é um reconhecimento da voz de todos vocês, colaboradores, que têm interface com essas requisições de compra, com os pedidos. E a gente está indo para o Go Live agora, tem novas fases no caminho, e como a gente tem feito em todos os projetos, a gente faz uma entrega e olha para a melhoria contínua, para a melhoria contínua. A gente quer que, de fato, o NPS dê um salto, né, Pedro? Que ele valha esse salto, que a gente consiga
medir o impacto desse projeto na companhia, mas esse não é só um número. Ele deve refletir, de fato, a entrega de valor para cada um de vocês que tem interface com o sistema de compras. Então, muito obrigada mais uma vez pelo reconhecimento aí, de fazer parte desse time. Obrigada pela dedicação de todo o time de trabalho. Estou aqui com parte do time na sala, quero muito agradecer vocês. E continuem nos trazendo feedback, continuem colaborando para a gente continuar na evolução dessa ferramenta e tudo que ela tem para entregar. Obrigada, pessoal. Um bom dia. Obrigada, Fábia. Obrigada, Geraldo. Antes até de eu falar um pouquinho aqui sobre o cronograma, eu queria reforçar aqui o agradecimento ao Pedro Pelege, foi ele quem iniciou como gerente desse projeto. Então, Pedro, muito obrigada aí pelo excelente trabalho e dedicação durante todo esse tempo, tá? Sua liderança ela foi fundamental, né, para que a gente chegasse nessa fase com qualidade, todo esse alinhamento. Então, muito obrigada por todo empenho e contribuição, em nome de todo o time do projeto. Bom, falando um pouquinho aqui agora de cronograma, o projeto ele se iniciou lá em dezembro de 2024 e ele foi dividido por algumas fases. Então, nós já fizemos algumas entregas, como a parte de cotação e negociação, né, entregue ali em fevereiro de 2025. E em agosto desse mesmo ano, a gente deu o go live da parte de cadastro de fornecedores. Então, todos os fornecedores que estavam ali no Ariba, eles foram devidamente carregados para dentro da nova ferramenta, e o processo de homologação de novos fornecedores, ele também já está contemplado lá. Agora, oficialmente hoje, né, todo o escopo de requisição ao pedido e contratos, a gente entrega para vocês. Eu reforço aqui que as requisições de ordem de manutenção e MRP, elas permanecem por hora no SAP, mas as demais elas passam a ser feitas dentro da ferramenta. E depois a gente ainda tem a fase 3 do projeto, que se estende aí durante quase todo esse ano, tendo o nosso Go Live previsto para agosto, que é a parte de programa de remessa, requisições automáticas, a parte de relatórios e de dashboards. Então, alguns de vocês vão ser convidados aí a participar dessa terceira fase conosco, mas a segunda fase aqui oficialmente está sendo entregue, tá? Eu quero convidar aqui novamente o Renan, para que ele comente mais um pouquinho aqui sobre a ferramenta, sobre o operacional, e fale um pouquinho da simplificação do processo que nós tivemos. Bom, vamos lá, pessoal. Muito bom ouvir, né, tudo isso, o quanto de trabalho teve para a gente chegar aqui, não só das pessoas que estão diretamente no projeto, mas as áreas de interface contribuíram muito, tá? E a ferramenta vem sim para nos ajudar a tornar a vida, o dia a dia de quem requisita muito mais intuitivo e fácil, tá? A gente passa agora a ter uma visão integrada de todo o nosso ciclo de compras, desde a criação e emissão da requisição até a aprovação do seu gestor. Depois que o gestor aprovou, em qual etapa subsequente ela foi? Ela foi para o comprador? Visivelmente, hoje a plataforma conseguirá nos entregar isso, tá? Nós temos, além disso, a própria aprovação de forma muito mais ágil, eficiente, são diversas formas de se poder aprovar uma requisição ou um pedido de compras em várias plataformas. A gente vai mostrar aqui o quanto facilitado isso foi, tá? Um dos enormes ganhos que a gente passa a ter é tudo centralizado na única plataforma, tudo centralizado no Coupa. Nós não teremos mais a troca de e-mails para aprovação de um formulário. Todo esse fluxo ele está desenhado já dentro da plataforma para atender a conformidade que se espera. A gente reduza riscos de processo e garanta a conformidade que a companhia precisa. Então, aqui a gente dá um passo, exatamente como a Fábia trouxe, para uma liga diferente, né? Um outro nível de liga, tá? Então, acho que a gente pode continuar aqui. De forma bem simples, não quero aqui me alongar, mas mostrando para vocês o que a gente tinha antes. Então, eram 3, no mínimo, plataformas diferentes que a gente se utilizava. Então, eu tinha o SAP, onde eu criava a requisição, essa requisição subia para o Ariba, ainda haviam trocas por e-mail, diversos campos de aprovação ao longo de um processo para criar um contrato e um pedido. Tá? Agora, a gente fica
100% unificado na plataforma Coupa. O requisitante cria sua requisição no Coupa, ele não cria requisição no SAP. As aprovações ficam todas centralizadas na mesma plataforma, mesmo que seja uma compra direcionada, seja uma compra emergencial ou qualquer que seja o fluxo, tá? Então a gente passa a ter tudo isso unificado. Isso com certeza vai dar muito mais produtividade e visibilidade para os nossos requisitantes. Pode passar mais um. E aqui, só minimamente mostrando para vocês, nós tínhamos até 5 momentos de aprovação em um fluxo de contratação, onde estão os círculos em amarelo. Agora, nos círculos em verde, a gente passa a ter 3 aprovações ao longo de um processo, simplificando esse momento e trazendo realmente clareza por que aquela pessoa está aprovando. Vão aprovar tecnicamente, vou aprovar o meu orçamento, vou aprovar a contratação. Então, a gente traz um pouco mais de clareza para esses momentos e realmente usando de simplificação de processos, tá? Aqui é como hoje fica a leitura nos sistemas Coupa, tá? As plataformas como elas funcionam. Então, a plataforma ela funciona num módulo que a gente chama de requisição, vamos trazer assim, onde o requisitante faz a sua solicitação e ela ali é aprovada pelo seu gestor imediato ou gestor daquele centro de custo. Ela vai para a equipe de compras e ali a gente traduz como módulo de sourcing, né, um módulo de cotação, onde o comprador envia para a cotação, responde, envolve a área técnica para que ela tenha a validação e compras faz a aprovação de contratação daquela negociação, se aquela negociação realmente finalizou e atendeu os requisitos solicitados inicialmente. Nesse momento existe uma bifurcação, vamos dizer assim, né? O processo pode continuar para estabelecimento de um contrato, se assim for requisitado um contrato, e aí o fluxo vai desde a etapa de escrever sobre a minuta, fazer as análises daquele documento e aprová-lo. Como pode sair um pedido? A saída ser um pedido. E aí, na parte de baixo, a gente não chama mais de pedido, mas chama sim de requisição. Os dados negociados vão ser atualizados de forma automática na requisição e haverá aprovação e o pedido será enviado automaticamente ao e-mail cadastrado deste fornecedor. Então, o PDF chegará para ele por e-mail, vocês também terão acesso visual ao documento criado, vocês vão saber se esse documento chegou para o fornecedor, se ele já foi emitido. Então, essa visibilidade, seja na etapa do contrato, que está mais em cima, seja na etapa do pedido, que ali está denominado como requisição, vocês terão acesso, conhecimento de que etapa está e acompanhamento 100% do tempo, tá? Então, minimamente aqui, de forma bem resumida, um pouco do detalhe. Reforço que ao longo dessas semanas, né, nós estamos com todos os times, todos os requisitantes de todas as regionais conversando sobre Coupa, trazendo detalhes muito maiores junto aos key users de como criar, como administrar as aquisições, visualizar, saber que elas estão em aprovações. Então foram semanas aí, desde que a gente conseguiu dar o Go Live junto à engenharia desde o dia 9, agora com todas as áreas da companhia bem intensas, tá? E aqui eu trago de que este é um projeto que é um projeto de compras, mas ele não é ele é de todas as áreas, né? Ele não é só de suprimentos. Suprimentos não conseguirá fazer uma mudança na companhia se todas as áreas não vierem conosco, tá? Então ele é sim um projeto de todas as áreas, tá? Acho que essa é uma mensagem que eu queria aqui deixar para todos vocês, tá? Acho que aqui agora a gente, assim, de forma também resumida, tá? Traz um vídeo onde ele mostra um pouquinho da criação de requisição dentro da plataforma, tá? Então, podemos Veja passar. como criar uma requisição de compras na plataforma Coupa. Tipo normal, classificação K, centro de custo. Pesquise pelo código ou nome do material. Adicione ao carrinho um ou mais materiais desejados. Clique em Revisar carrinho. Hora de completar o cabeçalho da requisição. Escolha o local no campo Enviar para.
Justifique sua solicitação e anexe a proposta ou memorial técnico. Selecione o tipo de requisição. Normal. Adicione o responsável técnico e o comprador. Informe sim ou não nos campos. Contratação envolve dados pessoais e há no escopo algum software ou sistema. Hora de completar a linha da requisição. Preencha os campos de valor e quantidade e informe a data da remessa no campo necessário até. Em seguida, clique em salvar. Agora vamos preencher os campos da classificação contábil. Escolha a categoria contábil K, o centro de distribuição CD01 e complete com objeto contábil, centro de custo e conta razão. Não esqueça de conferir a alçada de aprovação na parte inferior da tela. Caso esteja tudo correto, clique em submeter para aprovação. Caso algum campo não tenha sido preenchido, o Coupa exibirá uma mensagem de erro em vermelho na parte superior da tela, informando o motivo. Corrija o campo e envie novamente para aprovação. Pronto! Sua requisição de compra foi criada com sucesso. Obrigado pela atenção. Bom, aqui de forma, de novo, tá? Bem simples, é um vídeo bem curtinho. Nós fizemos esses intensivos ao longo dessa última semana e ainda teremos agora após Go Live, né, momentos onde teremos equipes de suporte para toda a companhia nas necessidades futuras, caso a gente ainda tenha dúvidas ou necessidades, o time vai estar à disposição, tá? Agora a gente pode passar. E a gente vai falar um pouquinho sobre aprovações, né? Que também é um outro processo e como a gente pode fazer, em que locais a gente pode realizá-las. Podemos passar. Aqui é uma visão, né, pessoal, sobre a IPNET, né? Então você consegue ter visualização do item, ela vai estar sempre organizada por critério de emergencial e depois as normais. Você consegue abrir o campo e saber valores, detalhes maiores, ou até mesmo acessar o link e acessar a plataforma Coupa por aqui. Mas a aprovação direto pela IPNET, se você fizer, ela já vai replicar dentro da plataforma sem necessariamente ter que acessar o ambiente do Coupa mesmo, tá? Ali já está integrado, você passa a ter uma visualização maior. E se você também tem o critério de como rejeitá-la pela IPNET, tá? Daí também as outras 3 formas, né? Todos os movimentos em Coupa chegarão por e-mail ou pelo celular. Pelo e-mail, pela plataforma web ou pelo aplicativo no celular. Como aprovar compras pelo e-mail? Passo 1. Clique no e-mail para abrir a notificação. Passo 2. Analise as informações e detalhes da requisição. Passo 3. Clique em aprovar ou rejeitar. Passo 1. Abrir o e-mail. Ao abrir o e-mail, aparecerão 3 opções de ações possíveis pelo aprovador: aprovar, rejeitar ou exibir requisição. Passo 2. Ver detalhes da requisição.
O aprovador pode analisar as informações direto do corpo do e-mail e decidir por aprovar ou rejeitar. Ou também, clicar em exibir requisição para verificar as demais informações da solicitação direto na plataforma web. Passo 3, aprovar ou rejeitar. Para aprovar uma requisição, clique em aprovar. Para rejeitar, clique em rejeitar. Em ambos os casos, se abrirá um e-mail como resposta para que o aprovador inclua seus comentários e envie sua decisão. No caso de aprovação, o comentário é opcional, no caso de rejeição é obrigatório incluir a justificativa. Como aprovar compras pela plataforma web? Passo 1, faça o login na plataforma Coupa. Passo 2, analise as informações e detalhes da requisição. Passo 3, clique em aprovar ou rejeitar. Passo 1, acesse a Coupa. Acesse Coupa na web utilizando o Google Chrome e digite o endereço https://comprasaipe.coupahost.com/. Estando com seu login IP ativo, seu acesso será automático, sem a necessidade de incluir senha. Poderá visualizar as suas aprovações pendentes, na aba Tarefas Pendentes ou em suas notificações. Passo 2, ver detalhes da requisição. Analise detalhadamente os dados do solicitante, os itens, endereço e valores. Passo 3, aprovar ou rejeitar. Depois de revisar e validar as informações, ao final da página aparecerá duas opções: aprovar ou rejeitar. Ao clicar em aprovar, aparecerá um banner verde indicando que a solicitação foi aprovada. Ao clicar em rejeitar, aparecerá um campo obrigatório para incluir a justificativa da rejeição. Como aprovar compras pelo aplicativo Coupa? Passo 1, baixe o aplicativo Coupa no celular. Passo 2, analise as informações e detalhes da requisição. Passo 3, clique em aprovar ou rejeitar. Passo 1, baixar o aplicativo no celular. Baixe o aplicativo Coupa, disponível para iOS e Android. Entre com o link da IP, digitando IP e inicie a sessão através do seu e-mail com o single sign-on, sem a necessidade de senha. Passo 2, ver detalhes da requisição. Antes de aprovar ou rejeitar uma requisição de compra ou pedido, verifique as informações gerais. Passo 3, aprovar ou rejeitar. Se deseja aprovar, clique em aprovar. Um campo para comentário será disponibilizado como opcional. Se deseja rejeitar, clique em rejeitar. Neste caso, o campo com o comentário é obrigatório. As três formas de aprovação são iguais tanto para requisições como para pedidos de compra. Acelere as suas aprovações com o Coupa. E agora, né, a gente está vendo, basicamente elas são sempre muito parecidas, né? Podemos soltar esse, mas sempre vocês terão todos os detalhes na plataforma em que vocês estiverem acessando, né? Então, se eu tiver pelo Coupa Mobile, se eu tiver pelo Teams, se eu estiver pela IPNet, vocês poderão visualizar todas as informações dentro da mesma plataforma, tá? Dentro dessa plataforma onde vocês estão acessando. E vai poder aprovar ou rejeitar por ela. Sempre a rejeição pedirá a informação por completo, né? A justificativa, e as aprovações não necessariamente precisam de um comentário, tá? Mas basicamente a gente tem todas essas possibilidades aí para que os gestores façam as suas aprovações. Um benefício também é que o Coupa se utiliza do single sign-on. Isso facilita quando vocês estiverem logados aí pelas plataformas de rede ou pelos celulares, né, pela aquela autenticação em duas vias, pelo Authenticator que todos já têm, tá? Então isso são mudanças, né, que a gente tem de aprovação que antes era 100% dentro da plataforma SAP ou pelo Lecon, e agora passa a ter essas diversas possibilidades, tá? Muito bom. Acho que a gente pode abrir aqui para perguntas e respostas, né, para as dúvidas. Eu só queria reforçar aqui que nós fizemos toda uma capacitação
de mais ou menos 300 pessoas que foram ali designadas por seus próprios gestores, né, como pontos focais. Então, 95%, 97% das áreas estão cobertas de termos ali um ponto focal capacitado para isso. Ele sabe fazer o processo de requisição, sabe fazer o processo de aprovação. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, o time do projeto continua aqui à disposição, né, para ajudar, mas procurem os pontos focais aí da sua área, tá? Eu vou abrir aqui agora para ver quais são as perguntas. Todos os pedidos a partir da data de hoje devem ser realizados no CUPA? Sim, todas as novas solicitações de requisições, a partir de hoje, já são diretamente na plataforma Coupa. Lembrando somente que as requisições de MRP e ordem de manutenção continuarão no SAP por enquanto, tá? Os pedidos realizados até a data de ontem ainda serão visualizados no modelo antigo e dentro do SAP? Sim. Isso até ontem continuarão. Até as requisições que foram criadas até a data de ontem, liberadas até a data de ontem, serão finalizadas dentro do SAP para evitar reprocessos, tá? Consigo abrir requisição de serviço sem contrato? Consegue, ela vai passar por um processo de orçamentação como se fosse uma compra, como sendo uma compra spot, tá? Mas eu aqui acho que a pergunta é importante porque o contrato, assim como nós temos dito nos treinamentos, ele facilita, ele dá autonomia. Então, construir um processo de licitação único para um contrato ser gerado e o consumo do serviço ser gerado em requisições posteriores dá autonomia a todos os requisitantes, porque compras não faz mais parte do fluxo. A requisição de consumo de um serviço poderá ser feita individualmente, o requisitante cria, o gestor aprova e o pedido já é gerado sem uma nova concorrência. Requisições spot, toda vez ela precisa passar por um processo de cotação e concorrência novamente. Se não tiver o código do serviço disponível, como faço o pedido de criação do código? É via Coupa? Você quer você mesmo responder esse do código? Não é via Coupa. Se o serviço ele já existir, por exemplo, né, e vocês trabalharem ali com várias UPs, vários CDs, enfim, vocês conseguem fazer via Coupa, mas se porventura o código do material ainda não existir, o processo de cadastro ele permanece como é hoje dentro do MDG, tá? E aí todos os cadastros eles descem para o SAP e do SAP eles são integrados automaticamente para dentro da ferramenta Coupa. O próximo, quem já tinha acesso ao SAP vai ter acesso automático ao CUPA? Pessoal, assim como o SAP, o CUPA ele também tem limitação de licenças. Num primeiro momento, nós estamos disponibilizando as licenças ali para os pontos focais, para que as áreas não fiquem descobertas, e depois a gente passa aqui para vocês quem são os pontos focais dessas áreas, para que vocês tenham conhecimento. Mas a gente não vai liberar acesso para todo mundo. Obviamente que quem já requisitava no SAP vai ter acesso ao CUPA, tá? Não vai ficar descoberto disso, mas não são todas as pessoas. Então, se porventura você requisitava fazia uma requisição uma vez ao ano, por exemplo, pode ser que você não tenha acesso. A gente tenha centralizado em alguma outra gerência ou diretoria, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida também relacionada a isso, fiquem à vontade para me procurar o Renan ou ao próprio time do projeto. O que acontece com as RCs que já tenho aberta no SAP, mas ainda sem aprovação? As requisições ainda sem aprovação, a nossa sugestão é que elas já venham para o COPA, tá? Se as requisições não foram aprovadas até a data de ontem, a gente já faça a criação agora para que a gente organize realmente o que fica de legado no SAP e o que já começa na vida nova no COPA, tá? Então a gente solicita que tudo que não está aprovado já venha para cá. Como será feito o login à plataforma? Quem terá acesso? Eu já comentei um pouquinho aqui, mas o login à plataforma também a gente vai disponibilizar ao final o link para que vocês tenham conhecimento e para quem tem acesso já consiga acessar, minimamente acessar.
Se eu tiver dúvidas sobre o CUPA, quem eu posso procurar? Então, de novo, né, nós vamos disponibilizar quem são os pontos focais das áreas, mas fiquem à vontade para procurar aqui o time do projeto, mais especificamente eu, o próprio Renan, o Matheus Rufino, que é o key user da área, e o próprio time de compras ali do Renan. A gente acho que também deve criar algumas salas, né, para que sejam tiradas as dúvidas ao longo dessas primeiras semanas, tá? Então aí as pessoas serão convocadas para essas salas de Teams onde a gente vai tirando as dúvidas de forma online, tá? Sala de operação assistida, isso mesmo. Será possível criar RC no CUPA de forma mobile? Não, não será possível. E lembrando que a aprovação via mobile por hora, ela vai estar disponível apenas para o gerente executivo até a presidência, tá? Pode colocar nesse chat quem são os pontos focais de cada área de diretoria para procurarmos? Sim. Para quem já tem acesso, quais informações serão necessárias para login? A gente está trabalhando com single sign-on, então, se você tiver remoto, é só fazer a autenticação pelo Authenticator, e se tiver já logado aqui na internet da companhia, você já vai ser direcionado automaticamente. Acho que só a critério de informação a gente se utiliza, o 5 sign-on, ele se utiliza do seu acesso de rede, né? Quando e por onde será enviada a lista de pontos focais? A gente vai disponibilizar para vocês por e-mail. Está valendo a partir de hoje para todos os CDs? Sim, a partir de hoje para todos os CDs. É Go Live oficial para a companhia. Eu abro RC, mas ainda não tive treinamento do CUPA. Tenho que providenciar alguma coisa? Você que fez essa pergunta, me chame no particular, por favor. Eu vou verificar quem da sua área foi que fez o treinamento ou possui acesso à ferramenta, tá? O link do CUPA ficará disponível na IPNET? Sim, ficará. Tem um appzinho já do CUPA dentro da IPNET. Igual hoje vocês têm para algumas outras aprovações, por exemplo, o próprio Lecon, o SAP, que dá para colocar lá aqueles bullets, o COPA também terá um bullet, como a gente mostrou ali num dos vídeos, ele fica com um bullet mostrando o que é que está pendente para sua aprovação, requisição, cadastro, pedido, ele tem todas as opções. É possível liberar uma lista com os usuários que estão com acesso por centro de custo? Sim, é possível. A gente encaminha aqui ao final dessa agenda, tá? E é isso. Muito bom. Queria agradecer aqui a participação de todos. Quem ainda tiver dúvida, né, de novo aqui o reforço, fiquem à vontade para procurar o time do projeto. A gente também pode divulgar essa lista de pontos focais através do canal de comunicação interna, né, fazendo esse reforço. Queria agradecer aqui a todos os participantes dessa live que tiveram um momento de fala, né, ao próprio Geraldo, Carlos, Pedro Flores, Fábia, ao próprio Renan, e a todo o time do projeto, né, que nos suporta ali direta ou indiretamente, e a todos vocês que participaram aqui conosco dessa agenda. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos e vamos em frente nesse momento muito importante, tá? Obrigado. Até mais.